Irmãos, a paz do Senhor, aqui Josenildo, Jardim das Graças. Agradeço a Deus pela oportunidade, a todos os envolvidos. Nós temos a lição número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías capítulo 49, versículo de número 6. O texto áureo diz: O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Irmãos, acerca desse verso que lemos em Isaías capítulo 49, versículo de número 6, temos aqui no comentário bíblico de Bacon, na sua página número 152, parte B, diz: O soberano que fala, a comissão do servo é agora vista de como alguém que é honrado e glorificado por Deus, e o que escolheu antes do nascimento para ser o restaurador de Jacó e o redentor de Israel. No entanto, sua comissão não está limitada a uma única nação, porque seria uma obra pequena demais redimir somente as tribos de Jacó. Por isso a promessa do Eterno é a seguinte: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. O programa da salvação inclui o mundo perdido e envolve uma expiação universal. Bom, logo nós vemos aqui na parte B desse versículo: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, já abrangindo uma expiação de Cristo na cruz do Calvário. O seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, abrangindo e trazendo que a expiação de Cristo na cruz, ela é universal. Irmãos, nós temos aqui nessa lição o tópico número 1, Israel como povo escolhido para um propósito missionário. O ponto A desta lição, nós temos o plano de Deus, o ponto B, a falha de Israel, e o ponto número C, a contribuição de Israel para o mundo. O tópico de número 2, o amor de Deus com as outras nações. O ponto A, que é o ponto 1, os olhos sobre todos os povos. O ponto B, que seria o ponto 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. E o ponto C, que é o ponto número 3, a missão de Jonas em Nínive. No tópico número 3 da lição, nós temos a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O ponto A, que seria o ponto 1, aliança de Deus. E o ponto 2 seria aliança incondicional e condicional. E assim caminhando para a conclusão. Bom, na introdução desta lição, nós temos aqui um ensinamento que vai nos trazer acerca do profeta Elias, o seu chamado quando ele desce à cidade de Sarepta, ali na região da Fenícia, e também vai falar acerca do chamado de Jonas, quando Jonas é chamado por Deus para ir proclamar o evangelho, para proclamar a verdade de Deus, para trazer aquela nação de Nínive para o arrependimento, para proclamar e clamar contra ela. Nós vemos que Nínive, ela é a capital da Síria, uma região muito hostil, uma região que não se dava bem com o povo de Israel. Por essas e outras, Jonas ele decide fugir. Mas caminhando aqui para o tópico primeiro, irmãos, o plano de Deus, o nosso Senhor Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado por todos os habitantes da terra. Notamos que essa sempre foi a vontade do nosso Senhor, que o seu nome fosse proclamado, que o seu nome fosse aclamado pelas nações, e Deus ele tem por uma estratégia, O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Deus ele chama a nação de Israel, Deus convoca aquela nação, Deus a partir de Abraão, de uma aliança que ele faz com Abraão, Deus convoca aquela nação para ser a sua nação, a nação eleita do Senhor, para proclamar o evangelho do Senhor, anunciar o Senhor com seu modo de vida, com seu modo de viver, ser influência para o mundo. Ser uma nação que seria influenciadora, uma nação que traria
ao mundo a luz do Senhor Jesus. Trazia o anúncio do Messias. Ia trazer a este mundo a luz. Uma nação que seria sal em meio a este lugar. Mas, irmãos, nós vemos que Israel se contaminou com as nações. Cometeu falhas. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Embora eles, ainda cultivando a lei que recebera por Moisés, a lei de Deus recebida através de Moisés, eles estavam afundados em pensamentos, vivências, convívios de outras nações. A notar e a saber que todas as vezes que um escriba escrevia acerca do livro dos reis, ele começava dizendo: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todo rei que a gente vemos que fez o que era mal aos olhos do Senhor, o que significa? Que ele se adentrou e se envolveu com a idolatria. Ele se envolveu com os desvios, a desobediência. Deus mandava fazer algo, ele não fazia. Ele não dava ouvidos aos profetas. Notem Acabe. Ele não deu ouvido ao profeta Elias. Notamos que eles não davam ouvidos aos profetas do Senhor. Se relacionavam com mulheres de outras terras para fazer alianças políticas. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas também nós podemos notar a contribuição, de Israel para o mundo. A contribuição de Israel. A contribuição de Israel para o mundo quando a cultura grega ela adentrava e ela dominava todo aquele território. A cultura grega estava dominando, chamada cultura dos helenitas. Eles estavam sendo influenciados. A terra de Israel estava sendo influenciada pela cultura dos helenitas. Mas 70 homens judeus piedosos, 70 homens criam a Septuaginta, que é a tradução das escrituras que receberam de Moisés, de Deus através de Moisés. Receberam as escrituras e eles traduziram ela para o grego para conservar a palavra de Deus. Os judeus receberam e perseveraram e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego, a língua mais falada naquele período. Eles traziam aquilo como um tesouro, cuidando, traduzindo para passar à próxima geração. A próxima geração que viria, possivelmente muito influenciada pela cultura dos helenitas, pela cultura grega. Então, essa próxima geração teria acesso às escrituras, algo que era de extrema importância, as escrituras sagradas. E a mão de Deus estava sobre eles. A mão de Deus estava sobre eles e esse projeto, que era a tradução das escrituras sagradas. E no tópico de número 2, eu queria aqui salientar com os irmãos o ponto segundo, que é a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Nós temos aqui, irmãos, uma passagem muito rica e muito interessante. Quando o profeta Elias, ele vem no capítulo 17 de 1 Reis, confrontando Acabe por estar desviado dos caminhos do Senhor, por não estar de acordo com a vontade do Senhor. Ele diz: segundo a minha palavra não choverá e não cairá um orvalho sequer. Então a palavra do Senhor vem a ele, e ele vai junto ao ribeiro de Querite. Mas o ribeiro de Querite era um esconderijo temporário. Elias dessa vez é orientado por Deus a deixar o local onde se encontrava e ir se refugiar em território da Fenícia, numa cidade chamada Sarepta, próxima a Sidom, a terra de Jezabel, exatamente. E o ribeiro de Querite é muito importante a gente salientar onde ele fica, onde ele ficava e o que ele significava. O ribeiro de Querite é um riacho que nasce aos montes de Efraim e percorre na região da Alta Galileia e deságua no Rio Jordão. Esta região se chama Transjordânia, mais precisamente ao oriente desta região, a leste do Rio Jordão. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. O seu nome Querite deriva do verbo hebraico shavat, que significa cortar, colocar no tamanho certo. Bom, Elias permanece às margens deste riacho pouco tempo. Assim que as águas se desaparecem por conta do verão,
ele se transfere para um território da Fenícia. Ali Deus dá uma ordem a Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo de número 8, Deus dá uma ordem para Elias e manda ele descer à cidade de Sarepta. Manda ele ir ao vilarejo de Sarepta, porque ele já havia ordenado ali uma viúva. E Elias tem um encontro com aquela viúva, uma passagem muito conhecida. Mas eu queria salientar aqui, meus irmãos, onde se localizava a região de Sarepta, conforme vemos no mapa que temos. A região de Sarepta, ela ficava a cerca de distância de Sidom, mais ou menos 15 quilômetros. O nome Sarepta significa em hebraico lugar de fundição. Com certeza o Senhor, ao conduzir Elias para o lugar de fundição, tinha o propósito de prepará-lo para o seu grande desafio, mas também fundir, derreter a vã e velha fé daquela viúva nos seus deuses pagãos, para uma fé viva e eficaz no único Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Quando Elias desce ali, nós podemos ver, né, a boa mão de Deus como um pano de fundo, tendo misericórdia daquela mulher que tinha uma fé talvez em outros deuses, porque vinha de uma região de Sidom. Se analisarmos o contexto dos deuses que Jezabel professava, possivelmente ela também professava os mesmos, porque Jezabel era filha do rei de Sidom. Então nós vemos que possivelmente ela era muito influenciada pela cultura local da qual ela vivia. Ela era muito influenciada pelaquela cultura local. E então nós vemos que no pano de fundo Deus se revela através de Elias para trazer, além do alimento físico, um vigor espiritual para a vida daquela mulher. Um conhecimento do Deus Altíssimo na vida daquela mulher. Nós notamos aqui que diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Isso é declarado pelaquela mulher, da qual Deus prepara Elias para descer até lá, naquela região de Sarepta, e com ela está. Também temos aqui uma outra passagem muito linda e muito conhecida, que é o chamado de Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus para ir à terra de Nínive. Nínive, que era a capital da Síria, um povo muito hostil, um povo que não gostava dos povos de Israel. E nós vemos que o comentário bíblico de Bico, na sua página 144, acerca do chamado de Jonas, ele diz assim: em 2 Reis 14, 25, ficamos cientes que Jonas, filho de Amitai, era um profeta experiente e de confiança, a quem veio a palavra do Senhor. Tratava-se de um homem a quem Deus falava e revelava a sua vontade. A passagem de 2 Reis também nos informa que era um nativo de Gat-Éfer, da Galileia, local mais tarde conhecido por Caná. Jonas, ele vem da região de Caná, da Galileia, chamado posteriormente conhecido. Então nós temos aqui o entendimento que quando Jonas é chamado por Deus para ir fazer a sua vontade, nós vemos aqui, irmãos, hoje, conhecendo o Evangelho como um todo, tendo o cânon revelado a nós, o cânon das Escrituras revelado a nós, nós vemos o que? Jonas como um missionário, exatamente. Jonas faz automaticamente duas missões de evangelismo. A primeira missão de evangelismo de Jonas é quando ele tenta fugir. Deus usa por estratégia a fuga de Jonas. Deus usa por estratégia a fuga de Jonas. E usa aquele ambiente, aquele cenário em que Jonas se encontrava. Porque Jonas desce para Jope, conforme vemos no mapa, pega o navio para fugir da presença de Deus. Jonas queria fugir da presença de Deus. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala da seguinte maneira: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis hoje em dia é situado à Espanha. Tarsis hoje é a Espanha. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem,
embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, é muito importante nós vemos aqui algo que Jonas ele tenta fazer, fugir da presença do Senhor, o que é impossível. O que realmente é impossível, porque o Senhor está em todo lugar e em toda parte. O Senhor está em todo lugar e em toda parte. Mas Jonas achou que conseguiria fugir da vontade de Deus. Quando ele toma a sua passagem, quando ele vai para aquele barco, aquele navio, ele toma consigo a sua vontade de sair da presença de Deus. Jonas era um profeta experiente. Jonas sabia que se ele clamasse contra aquela cidade de Nínive, Deus, por intervenção, pouparia aquela cidade. E possivelmente não era isso que Jonas queria. É uma verdade que Jonas não queria que aquela cidade ganhasse a misericórdia de Deus, porque era um povo estrangeiro, um povo hostil, um povo que era a capital da Assíria, um povo que era inimigo declarado de Israel. E Jonas sabia que Deus tinha misericórdia, que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus havia de ter misericórdia daquele povo. Então Jonas toma a sua passagem e tenta fugir da presença de Deus. E é muito linda essa passagem que Deus usa de estratégia com Jonas. Porque Jonas ele é um missionário que evangeliza dois povos. O primeiro povo que Jonas evangeliza é naquele próprio navio. Porque começa ali uma grande tempestade naquele navio. Começa ali uma grande tempestade. E Jonas estava onde? Dormindo lá embaixo, tranquilo. E os homens todos atônitos, com medo. Todos eles estavam com medo. Então lhe disseram: declara-nos agora, pois, por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua? De onde vem e qual é a tua terra? E qual é o teu povo? Aqueles homens perguntaram para Jonas. Olha o ponto evangelístico. Em Jonas capítulo 1, versículo 9, a resposta de Jonas tem um cunho evangelístico. Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Versículo 10 diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois eles sabiam, os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Jonas havia declarado para eles que ele estava fugindo da presença do Senhor e contou possivelmente ali o enredo da situação. E aqueles homens ficaram aterrorizados pelo poder de Deus. Então Jonas disse a eles, Jonas era muito sábio, Jonas era um profeta experiente. Jonas fala para eles: me lancem ao mar, que o mar vai cessar. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: olha, joguem a mim no mar, porque o problema sou eu. Jonas está dizendo isso: o problema aqui sou eu. Tirem eu que estou causando todo o problema e vocês vão ver a bonança. Aqueles homens assim o fizeram. Jogaram Jonas no mar. Jonas é jogado no mar. O mar cessa e aqueles homens ofertaram sacrifícios a Deus. Eles clamaram a Deus, rogaram a Deus. E no 16, capítulo 1 de Jonas, verso 16 diz: e temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Foram evangelizados por Jonas. Estes homens foram evangelizados. Jonas toma uma passagem para fugir da presença de Deus. Mas mal sabia ele que naquele navio, onde ele estava para fugir, Deus tinha um propósito para a vida daqueles homens também, que era adorar a ele. Homens de povos estranhos, a Bíblia não nos menciona, não sabemos qual era a terra deles, não os conhecemos. Mas vemos que no capítulo 3 do livro de Jonas, após a oração que ele faz dentro do peixe, pedindo uma segunda chance, um particular de Jonas com Deus. No capítulo de número 3, versículo 1, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Queridos, Jonas teve uma segunda oportunidade de fazer
a vontade do Senhor. E ele vai e faz a vontade de Deus. E quando ele faz a vontade de Deus, ele entra na cidade como um evangelista. Jonas, ele entra na cidade proclamando e dizendo: arrependei-vos, porque a maldade de Nínive tem chegado até o Senhor. Ninivitas, arrependei-vos. Ele percorreu a cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda que 40 dias Nínive será subvertida. Nínive será destruída pelo Senhor. E os ninivitas tremeram. Queridos, eu gostaria de fazer um link desta passagem com a passagem de Filipe, quando ele desce na Samaria para pregar o evangelho do Senhor. Quando ele desce em Atos capítulo de número 8, versículo 1. E Filipe desce na Samaria anunciando a palavra de Deus. Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, pois foram dispersos por uma perseguição liderada por um homem, Saulo. E Filipe desce ousadamente pregando a palavra, pregando o arrependimento. E todos viam sinais que ele fazia. Nós vemos que Jonas, ele vem proclamando o arrependimento na cidade de Nínive. É aquela cidade que era perversa outra hora. O rei de Nínive fala: olha, vamos todos nos arrepender. Aí eles se vestem de pano de saco, proclamam um jejum na cidade, e Deus tem misericórdia daquela cidade. E Jonas fica triste. Jonas se entristece com isso. Porque Jonas, mesmo fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, Jonas fica triste porque Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. Jonas fica triste, Jonas sai da cidade, Jonas senta, faz uma barraca num campo, e aí ele fica. E Deus dá uma lição muito linda em Jonas. Deus dá uma lição a ele. Porque ele só se importava com o seu povo. Mas a missão do evangelho, a missão de Deus era anunciar o seu caminho. A vontade de Deus, melhor dizendo, não a missão. A vontade de Deus era anunciar a todos que a salvação era transcultural e além dos limites de Israel. Além dos limites de Israel. E Deus dá uma lição em Jonas. E no ponto de número 3 nós temos, irmãos, no tópico de número 3, melhor dizendo, nós temos a aliança de Deus com a queda do homem. Toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou um meio para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com os homens, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber dela a legítima adoração. Com o pecado entrando no mundo, o homem se distancia de Deus. Com o pecado entrando no mundo, o homem se distancia de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, Deus, por sua infinita graça, ele sempre quis ter uma aproximação com a humanidade. Então Deus cria a aliança incondicional com o homem. Uma aliança também condicional com o homem, a fim de restaurar a aliança que ele queria ter desde o início. Em Gênesis capítulo de número 12, versículo do 1 ao 4, nós temos o chamado do pai Abraão, nosso pai na fé. Temos o chamado de Abraão. Deus faz com Abraão ali uma aliança incondicional. Abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também nós temos a aliança condicional. Conforme Deus dá as condições pré-estabelecidas. O exemplo disso é a aliança de Deus com Davi. Davi, se fores fiéis a mim, não faltará sucessores ao trono de Israel. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 17, nos ensina claramente. Nós vemos que Deus é um Deus que sempre quis se relacionar com a humanidade. É um Deus que ele se revelou a todos. Nós aprendemos nessa lição, nós vimos nessa lição, que Deus ele se relacionou com a sua criação. Ele é um Deus que quer se relacionar com os teus filhos. É um Deus que se anuncia. É um Deus que quer ter um relacionamento de pai para filho. Tanto comigo, quanto contigo e muitos outros quantos o Senhor chama.